Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre os idosos também vão à Universidade Sénior. De acordo com a RUTIS, Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, existiam em 2020 368 universidades séniores, com cerca de 65 mil alunos e 7.500 professores que exercem em regime de voluntariado. Estes dados mostram-nos que as pessoas mais velhas também querem continuar a aprender e a adquirir mais conhecimento. Uma motivação para as suas vidas que ajuda a prolongar a longevidade. Não queiramos apenas acrescentar anos à vida, acrescentemos sim vida aos anos. Esta é uma frase que está no site da Associação Nacional de Gerontologia Social. No entanto, antes de iniciarmos a conversa sobre este tema, hoje está connosco Ricardo Pocinho, professor e investigador integrado do SICS Nova, do Instituto Politécnico de Leiria e presidente da ANGES. Ora, é assim muito bem o nome. Mas, como é sempre habitual neste programa, vamos rezar e entregar este programa e este tema ao Senhor. Então, convido a rezarmos hoje uma oração proposta pelo Papa Francisco na Rede Mundial de Oração em junho de 2022. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, fonte de todo o amor, ensina-nos a amar os idosos como uma riqueza, pois são as raízes e a memória do passado. Dá-nos uma atitude humilde perante eles, faz-nos acolhê-los e amá-los, compreender as suas debilidades, ouvir com atenção as suas conversas, os seus ensinamentos e as suas histórias. Pai Santo, ajuda-nos a aprender a abrir o coração e a amar os idosos. Amém. Então, depois deste momento de oração e antes de iniciarmos este tema e esta conversa, convido-vos, já aqui ao lado, iremos ter com a convidada da nossa rubrica habitual, que já é conhecida de todos vós. Ora, venham comigo. Ora, ainda bem que não saiu do seu lugar, porque eu já me dirigi aqui para estar com a nossa nutricionista, Natália Teixeira. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, bom dia. Bom dia. Hoje vai ensinar-nos, não é, a fazer uma receita, como sempre, não é, muito prática, não é, fácil e super saudável. Ovo com abacate. Sim, não é isso? É, ovo com abacate. É diferente, mas é saboroso e é a junção de nutrientes, assim, para calhar bem numa refeição. Sim. Pronto, agradeço, obviamente, por estar mais uma vez connosco e antes de nos dar aqui todas as indicações desta primeira fase da nossa rubrica e do nosso prato de hoje, digamos assim, recorde a sua rede social para que possam também entrar em contacto consigo, caso pretendam também ter um acompanhamento saudável, não é? Sim, o meu Instagram é Nathalie Teixeira _Nutri ou então pode também entrar em contato por e-mail para alguma orientação, né, alguma dica, que é o nataliethais@yahoo.com.br. Muito bem, e de certeza que está a passar aqui em rodapé para quem possa querer ver melhor, não é? E poder entrar em contacto consigo. Então vamos à receita do dia. Que ingredientes são precisos? Sim, então nós vamos fazer o ovo com abacate, né, que pode ser para uma entrada, enfim, como um aperitivo, né, numa refeição. E nós vamos precisar de um avocado, de um abacate, um ou dois maduros, assim, né, não muito duros, mas assim, bem passado. Azeite, vinagre e sal, o quanto baste, o quanto você gosta na sua preparação. O orégano também, o quanto baste. 3 ovos cozidos. O ovo, lembrando, tem que estar bem cozido, aí cerca de 10 minutos, mais ou menos, de 9 a 11 minutos. E a pimenta preta, também o quanto gosto, e depois no final para decorar. Muito bem, então vai estar aqui a preparar, enquanto vamos voltar ali à nossa conversa.
voltamos no segundo bloco para ver o resultado desta pequena maravilha tão saudável. Ok. Até já, Natália. Até breve. Então vamos dar início então ao nosso tema, não é? De que os idosos estão cada vez mais a querer aprender e ir à universidade sénior. E para isso está connosco Ricardo Pocinho, professor investigador integrado do SICS Ponto Nova, do Instituto Politécnico de Leiria. Não sei se é assim que se pronuncia. É assim que se pronuncia. E presidente da ANGES. ANGES. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigada por por estar aqui e estar aqui connosco para falar sobre este tema. É um prazer. Professor, o seu currículo é extenso, mas vou pedir-lhe que fale assim, de uma forma geral das áreas que estudou até hoje. Como é que se interligam? Em que momento começou a interessar-se por gerontologia? Bem, E explicar o termo, porque se calhar há muitas pessoas que... O currículo, como eu costumo dizer, não passa de um aglomerado de folhas de papel que, se não forem sentidas, vivenciadas por quem o produziu, é capaz de ter pouca relevância ou sentido. E diria que o meu currículo, e veja que é uma parte tão importante e nem sequer está nesse currículo, o meu currículo inicia-se efetivamente marcado pelo sítio onde nasci. Mais tarde percebi que também o ano em que tinha nascido me vinha a marcar profundamente. Eu faço tantos anos como 25 de abril de 74, portanto nasci em 74, faço 50 anos este ano, e percebi mais tarde que esta liberdade, nós na ANGES, inclusive este ano lançámos um mote, a liberdade de envelhecer e envelhecer em liberdade. Hoje nós não temos liberdade de envelhecer. Nós vivemos num propósito de imposições, de escolhas que nos são dadas pelos outros e que depois, às vezes, ou de vez em quando, fingimos que são as pessoas que optaram. Não, as pessoas são forçadas a tomar opções. Às vezes, opções tão estranhas quanto comprar pão ou comprar medicamentos. Opções entre comprar medicamentos ou aquecer a própria casa. Portanto, são o país onde vivemos, que é um país muito desligado das questões do envelhecimento, pese embora o facto da evolução das políticas públicas, dos aumentos que tem havido para as pensões menores, mas que ainda são absolutamente insuficientes para as pessoas terem dignidade humana no seu processo de envelhecimento. O sítio onde nasci, que me marcou também, foi o facto de ser uma aldeia onde as pessoas envelhecem, hoje menos, mas também ainda hoje, envelhecem quase sempre no seu lugar. É interessante que a Europa tem agora um termo de há menos de 10 anos para cá, que é a ideia do aging in place, envelhecer no seu lugar, e que é promovido por políticas que tentam que isto aconteça, mas efetivamente eu nasci numa aldeia onde a responsabilidade de cada um era envelhecer no seu lugar, em sua casa, e ser cuidado pelos seus, como responsabilidade primeira. Estamos a falar, ainda que sejam 50 anos vivenciados, de um tempo que o país não tinha ainda para as mulheres as mesmas oportunidades que hoje têm em termos de trabalho, ainda que a liberdade existisse, os sítios onde poderiam trabalhar eram menores. É importante sempre relevar que este quase pleno emprego que hoje existe também para mulheres aparece sobretudo na década de 80, mas mais fortemente na década de 90, com a criação exponencial das IPSS. A grande parte das mulheres portuguesas são hoje cuidadores das famílias dos outros, deixaram de ser cuidadores da sua própria família. Não é aqui uma crítica, é uma necessidade que as pessoas têm hoje em trabalhar anjos cônjuges ou os dois adultos da casa para poderem sustentabilizar a vida que têm. Portanto, hoje, e há 20 anos, cerca de 20 anos, que me dedico a estudar a condição humana no envelhecimento, que me dedico há mais de 10, mais propriamente desde 2012, que fui o fundador da Associação Nacional de Gerontologia Social. Nem sempre fui o seu presidente. A ANGES é uma associação democrática, portanto fui eu que a fundei, fui presidente, deixei de ser, regressei. Aquilo que fazemos na ANGES é, sobretudo, capacitar os outros para trabalharem com pessoas que estão a envelhecer. O nome também pode quase sempre empurrar-nos gerontologia, a tal expressão ciência que estuda
ajuda o processo de envelhecimento e nós na ANGE trabalhamos também, às vezes as pessoas acham isto estranho, porque também capacitamos pessoas que trabalham em creches. Porquê? Porque nós envelhecemos a partir do dia que nascemos e quanto melhor envelhecermos desde os nossos primeiros dias, há pouco ouvíamos aqui a introdução da doutora sobre a receita e eu costumo dizer que qualquer pessoa que aos 80 ou 90 anos pensa em fazer dieta, não é que não tenha algum ganho, mas não vai ter os mesmos ganhos do que alguém que se preocupou com a sua dieta ou com a sua alimentação saudável desde uma mais tenra idade e aplica-se a tudo, ao exercício físico e a tudo mais. Se for ao longo de toda a vida, percebendo que estamos a envelhecer sempre. Às vezes outro chavão que se utiliza do envelhecimento ativo perguntam-me a mim, muitas das vezes, sobretudo diretoras de estruturas residenciais para pessoas idosas, o que é que podemos fazer pelo envelhecimento ativo? E a minha resposta é quase sempre a mesma. Bem, agora cuidar com amor, medicalizar à hora certa, higienizar na hora de vida e ter atividade para as pessoas que estão numa condição de envelhecimento que já não pode ser propriamente muito ativo porque a sua condição já não o permite. Já é comprometida, se calhar porque não cuidaram e às vezes chegam àquela idade da reforma e aí é que se calhar às vezes levam ali um choque e pensam o que é que vai acontecer. É efetivamente um marco importante. A transição para a reforma pesa, embora o facto de ser também mais uma das questões em que eu próprio me envolvo e tenho muitas coisas ou algumas coisas escritas sobre a transição para a reforma, mas efetivamente a transição para a reforma, volto a dizer, sem ter um envolvimento e uma preocupação muito grande, tem para a maioria das pessoas um marco na sua forma de envelhecer. Uma transição para a reforma que é operacionalizada com um projeto em que as pessoas durante o tempo que estiveram no trabalho, é preciso pensar que nós estamos cerca de 22 anos ou 21 anos a preparar-nos para entrar na vida de trabalho, não é? O que é que queremos ser, o que é que vamos estudar, as opções que temos. Inclusivamente, como sabemos, temos psicólogos que nos orientam, temos feiras e oportunidades de emprego, feiras de cursos para percebermos, e depois estamos o mais alargado tempo da nossa vida em que nos devíamos estar a preparar para a melhor altura da nossa vida. Portanto, isto a quem nos ouve e escuta, pensem sempre que o tempo da reforma, desde que programado, é o melhor tempo das nossas vidas. É o tempo em que, se tudo correr como devia, nem sempre acontece, os nossos filhos estarão autónomos, independentes. É o tempo em que nós teremos alguns ganhos financeiros, ainda que às vezes com reformas que não permitem aquilo que todos desejávamos, mas é um tempo de absoluta liberdade. É um tempo que todos nós desejamos, a qual de nós ainda não aconteceu um dia de manhã, ao acordar, dizer eu hoje ficava bem, era aqui. Bem, reformado pode. Ou a qual de nós não aconteceu alguma vez ter dito, bem, eu gosto do meu vencimento, mas também estava disponível para receber aqui em casa sem ir ao trabalho. E isso na reforma também acontece. E, portanto, a coisa corre pior quando não é programada. Em Portugal faz falta uma política que pudesse ser diferenciada e não uma reforma por despacho ou por decreto. Vejamos que, por exemplo, no caso da administração pública, as pessoas são reformadas com um termo que até nem é muito elegante, que é compulsivamente, como se tivesse portado mal, portanto, por compulso, por imposição, é reformado aos 70 anos. Eu costumo dizer, ou acho eu, que, se não for atraiçoado por nada, que aos 70 anos vou estar na minha melhor forma intelectual para ser professor. E nessa altura vão-me dizer, não, ainda por cima depois já não tenho as preocupações de ir a correr porque tenho filhos para ir buscar, tudo mais, não, terei todo o tempo do mundo, estarei intelectualmente o mais desenvolvido possível e nessa altura vão-me dizer, o senhor tem que se reformar. Inclusive o Estado fez ao longo destes anos um investimento em mim, deixando-me estudar, deixando-me investigar e depois dizem que eu tenho que ir para casa. Não é correto. Por outro lado, pessoas que se necessitavam de aposentar não deixam, em função de idades. As profissões são quase todas tratadas da mesma forma, como se nos desgastássemos da mesma forma, não é verdade? Uns desgastam-se de forma diferente. E depois temos outro problema, que é não podemos em altura nenhuma ter um arrependimento. Imagino que eu hoje me reformo, não é? E imagino que daqui por 3 meses, passadas as férias grandes que todos precisamos, não é? Esta ideia de férias grandes de 3 meses, vamos para casa e quando já não temos nenhuma torneira para mudar, e eu digo isto a brincar porque é aquelas promessas que vamos fazendo às esposas, quando elas dizem, quando é que fazes isto? Na reforma, não é? Exato. E depois já não temos torneiras para mudar, já não temos nada para reparar
e olhamos para um lado e para o outro e percebemos que mesmo as ideias que tínhamos às vezes não são consensuais. Eu conheço muita gente que se reformou para cuidar dos netos sem perguntar aos filhos se essa era também a disponibilidade deles e depois são infelizes, tristes porque não o fazem. Não, a reforma tem que ter um propósito, um projeto. Eu quero me reformar para quê? Porque hoje as pessoas reformam-se por outra condição, que isto não é uma verdade absoluta nem suprema, não sou só eu que sei, mas aquilo que tenho estudado sobre o trabalho e o envelhecimento informa-me que a origem da palavra trabalho tem aqui uma responsabilidade muito grande, que é tripalium. Tripalium, um conjunto de 3 paus do latim, e que era uma máquina de tortura, onde eram colocadas as pessoas que não produziam. Portanto, ela não tem uma forma de uma cruz, tem a forma de um X, exatamente com um pau que segura os outros 2 e um X. Sim. E quando as pessoas não produziam, eram colocadas ali para dar exemplo aos outros, do tipo, não trabalhas, vais para ali até à tua morte. E eu diria que a maioria das pessoas que diz, eu se pudesse reformar a moja, a quem se for comigo eu pergunto sempre para quê, dirão como princípio de libertação. O trabalho é um castigo, eu ao reformar-me liberto-me. Mas quando uma pessoa tem uma liberdade sem um caminho, não é? É terrível. Sim. É terrível. Recorda-nos sempre a Alice nos Países das Maravilhas, quando pergunta ao gato qual é o caminho e o gato lhe pergunta para onde é que queres ir. Não sabendo, ele diz, então qualquer caminho serve. Sim. E aqui é igual. As pessoas que se reformam sem um projeto, qualquer caminho serve. E é importante advertir as pessoas que hoje em Portugal nós temos um uso gradual e crescente preocupante de indiciação suicidária, de pessoas que transitam sem projeto. Sim. Temos um conjunto crescente da toma de adições, sobretudo álcool. Sim. E temos, inclusivamente, um uso excessivo de substâncias psicotrópicas. Pois. Ou seja, o uso, não digo indevido, porque ele é prescrito, sim, mas abusado de antidepressivos e ansiolíticos. Sim. E, portanto, isto leva-nos a pensar que hoje, e uma vez que um conjunto de investigadores se dedicou a esta área há tantos anos e descobriu o caminho, que são vários, mas um deles é este da aprendizagem ao longo da vida. Aquilo que nos traz aqui hoje. Os idosos vão à universidade. Sim, sim. Não falo disto dizendo que é a única resposta. Aliás, o pior que pode acontecer quando tratamos com idosos ou com velhos, como eu gosto da palavra velho, quando falamos com velhos, a pior coisa que pode acontecer ou quando trabalhamos com eles é impor-lhes a nossa própria vontade. Sim, sim. Eu acho que isto vos faz bem. Não, sim, tem que lhes fazer bem. E temos que perceber por eles, não é por nós. Porque a nós o que nos faz bem não quer dizer que faça bem ao outro. Claro, não há aqui prescrição social, claro, por decreto. E, portanto, esta é efetivamente uma ótima resposta à par de outras. Sim, e aquilo que estava a dizer, nós falamos há uns tempos atrás, tivemos aqui também um professor que falava sobre o combate ao idadismo e que realmente vinha nesta linha de que a pessoa trabalhar, de haver essas políticas de que, ok, uma pessoa que está nos 20 e tal, 30 anos, não é a mesma que vai estar ali nos 60, mas pode formar os outros, pode ter mais liberdade, ter uma vida mais flexível e mesmo depois da idade da reforma, se quiser continuar a contribuir na sua entidade, no seu trabalho, ter uma realidade flexível, mas continuar a passar os conhecimentos. É uma via, não é? É uma via também da pessoa Há várias questões sobre isso, há algumas que são inclusivamente repercutidas quase como por estigma. Nós hoje, eu pelo menos, ouço muito, às vezes quando as pessoas dizem, perdoe-me o termo, o que é que está o velho a fazer ali? Que é quando temos alguém que efetivamente costuma dizer é que eu devo fazer. Quando vemos alguém que está a dirigir uma IPSS, que está a dirigir qualquer grupo associativo e que alguém depois consegue inclusivamente a dizer está ali há 30 anos, está ali há 20 anos, o que é que está o velho a fazer ali? Bem, à partida, se nada de contrário aconteceu, uma vez que a vida é aquilo que mais ensina às pessoas, há de ser o que tem mais experiência para o fazer. Claro. Depois, é também aquele que tem mais tempo. Voltamos ao mesmo. As pessoas que estão reformadas são os que têm mais tempo. Pese embora isto nem sempre nos pareça, porque há um fenómeno estranho que eu ainda não consegui perceber, porque é que as pessoas que estão reformadas têm sempre tanta pressa de se levantar no autocarro, ainda ele não parou, parece que tem sempre coisas para fazer, e há coisas até engraçadas, que já me aconteceu em serviços públicos, haverem pessoas que me pedem a vez
ao lugar, ou passar à frente, quando têm nota clara que estão reformadas e que não têm mais nada para fazer. Mas a pressa da vida, as coisas, leva a que isso aconteça. Mas, efetivamente, a terceira idade é absolutamente desaproveitada em Portugal. Voltamos até àquela questão da reforma. Há duas figuras que eu sempre referencio pelo valor que tinham e pela vontade que têm, ou pelo valor que têm e pela vontade que tinham. Uma delas é o professor Manuel Antunes, um conhecido cirurgião cardiotorácico de Coimbra, mas nem todos perdemos, porque felizmente com a sua disponibilidade hoje é o presidente da Caritas de Coimbra e, portanto, está a fazer um trabalho belíssimo. Claro. Mas era um cirurgião que deixou de operar no público e de fazer missões grandiosas que fez noutros países, operando pessoas porque fez 70 anos, e um outro exemplo, se calhar mais conhecido de todos, o Dr. Francisco Jorge, que também por fazer 70 anos de idade teve que deixar de ser, ainda nem com o mandato terminado, Diretor-Geral de Saúde, e hoje também ficámos mesmo assim a ganhar, que é o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Mas isto para dizer que depois estas oportunidades que são juradas para estas pessoas nem sempre são juradas para os outros. Uns também porque não estão disponíveis, os outros porque não têm mesmo estas oportunidades. Sim. E há muitos bons quadros, muitas pessoas de elevado valor no nosso país, que por força de terem que se aposentar, têm que depois viver sem um projeto. E voltando a referir, nenhuma preparação para a reforma, não há cursos de preparação para a reforma, que eu defendo que haja. Eu fiz um estudo nacional em 2016, percorri o país todo ao sábado a dar formação de transição para a reforma, e nesse estudo, que tem hoje publicações feitas, chegámos à conclusão que quem se prepara para a reforma ao final de 6 meses e ao final do ano, que era quando eram passados os questionários, tem o bem-estar subjetivo aumentado, portanto está melhor, porque agora já sabe o que é que vai fazer, pensou nisso, refletiu sobre isso. E depois a questão que eu gostava de ver, que era uma exceção legislativa ou legal para quem se arrepende. Chame-se lá isso como se chamar. Porque eu acho uma chatice se nós reformarmos e acharmos que é o que estamos a fazer de bem, e quando, ou ainda, acrescentar a possibilidade do regresso ao trabalho, a possibilidade de nos reformarmos a meio tempo. Alguns de nós apenas precisamos de meio tempo. E isto na administração pública, que de alguma forma até é quem sempre devia dar o exemplo, são coisas que não faz moça nenhuma. Não faz moça nenhuma. Basta deixar formar 2 pessoas a meio tempo, contratar uma para substituir aqueles 2 meios tempos, e uma estar de manhã e outra de tarde. Há muitas pessoas que se calhar só lhe dava jeito de estar alguns dias por semana. E não. Hoje, ainda que exista a possibilidade de redução do horário, ele não significa esta liberdade de reforma que desejávamos. A partir da sua experiência, o que é que leva então os mais de 60 a procurarem cada vez mais a Universidade da Terceira Idade, e quais as razões para a sua frequência? Há diversas razões. Portanto, eu diria que nunca vamos conseguir aferir o que é que leva as pessoas a ir. Eu diria mais que devemos estar focados, porque isso é mais fácil de perceber, o que é que leva as pessoas a ficar. Porque o ir, e nós vamos perguntando, um vem com o outro porque o outro também vai, às vezes vem a esposa porque o marido habituou-se a ir e ela agora aproveita a boleia e vem também, e depois acaba por ficar, vem porque verdadeiramente, quer dizer, se nós pensarmos no grosso dos participantes, que não são pessoas com literacia académica, para perceber que a educação ao longo da vida é uma ótima forma de nos estimularmos. As outras pessoas que vêm, algumas delas não tiveram a possibilidade. Há muitas pessoas analfabetas neste contexto e, portanto, são pessoas que nem tiveram a oportunidade de estudar, que não saberão desde o início que há questões relacionadas com a educação ao longo da vida e com a estimulação que o cérebro necessita ter durante todo o tempo, que não saberão que isto afasta a depressão, a ansiedade, que há doenças neurodegenerativas que podem ser ou travadas ou evitadas, que há memórias de curto e de longo alcance que podem ser trabalhadas e serem menos reduzidas, e, portanto, não sendo assim, depois nós percebemos porque é que elas ficam. Ficam porque, efetivamente, as pessoas sentem-se melhor. Estas universidades séniores, na sua grande maioria, eu não querendo abusar daquilo que é o que tenho feito em termos curriculares, mas obrigatoriamente sou obrigado a fazê-lo. Eu fiz em Portugal a primeira tese sobre as universidades séniores e sobre a sua eficácia, depois ao mesmo tempo e a seguir a mim, outras emergiram e muito bem, e que espero que este fenómeno continue a ser estudado. E aquilo que todos hoje sabemos é que, pelo menos num registro de acontecimentos
obviamente, que esteja alavancado em atividades de 3 grandes pilares. As universidades séniores, as atividades para séniores, devem cumprir com atividades motoras, que permitam a manutenção da mobilidade e da funcionalidade, ligado depois à área da saúde, com alguma instrução alimentar. Aquilo que hoje nós sabemos é que uma parte dos portugueses alimenta-se mal, não sei em que percentagem, porque quer, outros alimentar-se-ão mal, ou pelo menos dietas pobres, por falta de recursos, mas depois eu diria que há uma grande parte, também não sei a percentagem, que às vezes se alimenta mal por erro, pela combinação de proteínas, pela combinação de hidratos, pela noção clara que à noite, por ser a refeição que mais nos afasta da próxima refeição, não é propriamente a melhor altura para comer tudo o que temos à mão, que tem a ver com os registros de sono, e há coisas tão interessantes, não tendo tempo para falar de tudo, há coisas tão interessantes, quanto às vezes até as advertências para produtos naturais, que as pessoas tomam de forma natural porque a vida se os educou, e não querendo, porque não sou especialista, não vou dizer, mas dizer que participei no outro dia numa palestra sobre isto e fiquei eu próprio a saber que há um conjunto de chás que as pessoas tomam erradamente para descansar, de tipo, estou tão cheio, estou tão farto, vou tomar aqui um chá de uma determinada substância. Não vou referir apenas porque não me lembro e porque não sou especialista. E que depois esse determinado chá até vai excitar mais e vai ter dificuldade em dormir. Outros chás, fiquei a saber, são aumentadores da pressão arterial, portanto, não são úteis para pessoas hipertensas. E, portanto, esta condição alimentar é muito importante. E, portanto, eu aconselho sempre que seja incluída a nutrição, a alimentação saudável quando temos pessoas pela frente e depois o conjunto daquilo que são as experiências que podemos ter da parte cognitiva, explicar às pessoas como é que podem procurar um melhor equilíbrio da sua vida, misturado com a atividade física, e depois uma última parte, que eu diria que é aqui que o processo de envelhecimento mais dano faz, que é a perda de papéis sociais. Aquilo que falámos, o idadismo é isto mesmo. Nós, no dia que deixarmos de ter amigos, que deixarmos de ter papéis, deixarmos de ter obrigação, havia uma expressão que eu há uns anos atrás utilizava muito quando as universidades séniores emergiram, que era, há alguns iam à universidade sénior e ao terceiro dia até já cheiravam bem, porque até os hábitos de higiene, porque as pessoas aposentam-se, porque como não vão sair de casa, como já não se barbeiam, não se penteiam. E isto depois tem fenómenos interessantes. É que, e para aqueles que nos ouvem e que querem reencontrar, às vezes, ou refazer a sua vida, também aqui se encontram amores, para além de amizades. Claro. Mas as universidades séniores não foram fundadas para ser casamenteiras, mas que acontecem histórias de amor interessantes, acontecem. Mas mesmo que não seja amor passional, há um amor das pessoas geradas uns pelos outros, e é preciso perceber que muitas das vezes as pessoas encontram nas universidades séniores a sua última família. Mais triste é quando nós reparamos que também encontraram a primeira, porque as pessoas vivem isoladas. Hoje os contextos que temos, sobretudo de vida em cidade, significa e vem-nos provar cada vez mais que o sentimento de solidão não é propriamente estarmos só, porque às vezes estamos no meio de uma multidão, num prédio onde moram mais pessoas do que na minha aldeia, mas sentimos-nos só porque o sentimento de solidão hoje, o desinteresse de uns para com os outros. As universidades séniores são espetaculares, eles sabem todos uns da vida dos outros, um está doente, vai os outros todos visitar. No caso do nosso projeto que funciona em Pombal, por ter um contexto híbrido, portanto, que era a malha urbana da cidade, mas depois outras pessoas vêm de fora, o que tem tomates a mais traz para todos, e portanto, os aniversários festejam-se no contexto da escola, e isto torna a vida das pessoas extraordinariamente mais completa. Só para ter uma ideia, há pessoas que começaram por fazer uma atividade, hoje vão para lá todos os dias. Portanto, é o propósito que nos vem a dizer que este projeto é um projeto bem dimensionado para a realidade das pessoas que têm. Há aqui um senão, que é o facto de o Estado ainda não o considerar para financiamento. E ele custa 10%, custa menos 90% de colocar uma pessoa num lar. Daí que eu lhe chamo que estes projetos hoje são também projetos de combate à institucionalização e são projetos que ajudam a salvar o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço de Segurança Social. Era importante mudar a mentalidade, não é? Mas já estamos muito para lá do nosso tempo na primeira parte, já voltamos à nossa conversa, fica aí desse lado para acompanhar a segunda parte.
Então, muito bem-vindos à segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E lembro que hoje o nosso tema é exatamente de os idosos que vão à Universidade Sénior. Mas já voltamos a falar sobre este tema. Venho aqui ter com a Nathalie também para nos dizer então como é que decorreu, não é, esta preparação desta receita, não é? O ovo com abacate. Sim, então agora nós vamos mostrar como fazer com os ovos. Então aqui nós temos 3 ovos, vamos cortar ao meio os ovos. Aqui nós separamos a gema da clara dos 3. Enquanto aqui eu vou preparar, eu vou falar uma coisa que é importante, que até é pegar o gancho um pouco do que a professora falou anteriormente. Sim. Que ele falou que, né, o idoso às vezes pode ter muita dificuldade de acesso a uma boa alimentação, né, Sim. ou uma nutrição. E aqui é importante falar que o ovo, ele é um alimento completo. Nós podemos, assim, ele é um alimento, né, que após o leite materno é o mais completo. Então, nós podemos pensar, né, se um idoso, uma criança, seja quem for, né, está a consumir ovo com uma certa frequência, de acordo com a sua realidade, né, podemos ficar, assim, descansados, porque nós estamos ali seguros que aquele idoso, aquele paciente, aquele utente está a consumir um alimento que, nutricionalmente falando, ele é completo. Que ele também é um dos poucos alimentos que tem a vitamina D, Sim. que também ajuda bastante no nosso sistema imunitário e também na síntese ou no controle, enfim, na manutenção, né, do cálcio no nosso corpo. Sim. Então, assim, é um alimento super completo. Digamos assim que se uma certa população, que a gente é preocupado com aquela alimentação daquele público, e se aquele público está a consumir um ovo por dia, ou enfim, ou com uma certa frequência, podemos ficar mais descansados que eles estão se alimentando bem. Sim. Né? E é um alimento que é de fácil acesso, assim, que ele supostamente é barato, ou então Sim, até sim. quem tenha galinhas em casa, Exato. que é melhor ainda, né? Enfim, então é um alimento que é fácil, barato de se Exatamente. adquirir e de se nutrir. Não é? super nutritivo. Nutritivo, exatamente. Ele é o segundo após o leite materno, então Sim. é um alimento assim super bom. Então aqui está o ovo amassadinho, a gema amassadinha com abacate. Sim. Agora nós vamos pôr a gosto um pouco de vinagre, é só mesmo para temperar. O azeite. Então aqui é um alimento bem nutritivo. O sal, o quanto basta, só assim, mais ou menos. E os orégãos. E misturamos novamente. Os orégãos dão assim aquele sabor fresco. Sim, e o orégãos é muito bom. E o orégãos também aqui é fresco, no caso. Sim. Então, aqui e pronto. Então, essa preparação, depois você pode experimentar, ver se está bom, né, com os temperos que você colocou. E, enfim, aqui nós vamos agora rechear a clara. Então, pegamos esse aqui um pouquinho, recheia a clara. Também que o que é interessante falar, referente ao ovo ainda, é o modo de armazenamento, que é interessante armazenar o ovo cru refrigerado, no caso no frigorífico, né, ou em ambiente assim fresco, após adquiri-lo. Lembrando, para quem tem galinha em casa, após que esse ovo, que a galinha coloca o ovo, tem uma validade aí de 28 a 30 dias, então também ficar de olho nesse tempo. No Brasil, por exemplo, a gente tem costume de comer também o ovo branco. Aqui eu acho que eu nunca vi ovo branco. Que isso, eu não conheço. Que isso é o mesmo ovo, o que difere é a genética da ave. Ok. Então, pronto. Então, pode também ter o ovo branco. Só para falar que não há diferença. O ovo com a casca branca ou com a casca marrom, os nutrientes é o mesmo. Então, aqui já está ele recheadinho. Só que vamos fazer agora para finalizar. É colocar a pimenta negra. Muito bem. E aqui temos assim. E aqui, olha, manter ele refrigerado, né? Até a hora de servir. E já está. É um prato, assim, bem diferente e saboroso. Acho que vale a pena. Muito obrigada, as pessoas fazerem para experimentar. Sim, muito obrigada por esta receita e também mais uma vez ter estado connosco. Muito obrigada, eu que muito agradeço. Obrigada. E pronto, e vamos já falar e retomar o tema do nosso programa. Fique desse lado que eu volto já.
Então já cá estou deste lado, na nossa sala de estar, para voltar à conversa sobre a terceira idade, não é? Os nossos idosos que cada vez mais decidem ir para a Universidade Sénior e tenho estado à conversa com Ricardo Pocinho, professor e investigador integrado do SICS Nova, do Instituto Politécnico de Leiria e presidente da ANGES. Ricardo, falávamos aqui há pouco que Portugal precisava de mudar aqui a nível social, não é? Política, algumas políticas para o envelhecimento, não é? Para esta fase. Sempre ouvimos que realmente Portugal está muito envelhecido, não é? E às vezes aquelas realidades de termino, vou reformar-me e perdem o sentido, não é? Então, e há ali aquelas alturas próprias em que, tendo vivido tantas coisas, acabam por decidir, por N situações, ir para a Universidade Sénior. De que forma estas universidades vieram ajudar na motivação destas pessoas com mais sabedoria, dos velhos, como estava a dizer na primeira parte, e que gosta do termo, não é? Muitas das vezes nós, aquilo que conseguimos observar são mudanças de comportamento muito relevantes. Aquilo que hoje nós sabemos, e quando digo nós, sabemos nós, o grupo que trabalha comigo, outros projetos que temos tido mais alargados e mais nacionais, aquilo que sabemos é que temos feito uma transformação com as atividades que imprimimos. Eu gosto sempre de trabalhar com base em números e dizer que, por exemplo, o ano passado fizemos um estudo que envolveu 30 pessoas, e que foram 30 pessoas que se inscreveram num projeto que a ANGES tem com o município de Pombal e com o Politécnico de Leiria, um laboratório internacional de estudos sobre envelhecimento em Pombal, e aquilo que fizemos foi pegar nos 30 que iniciaram o projeto connosco no início do ano, acompanhámos até ao final do ano, e aquilo que hoje digo com muita alegria é que reduzimos a indiciação de depressão ou a sintomatologia depressiva em 98%. Portanto, e isto para mim é um dado absolutamente relevante, porque, claro, sobretudo quando trabalhamos com escalas, com princípios de ciência validados, não estamos a falar de uma conversa que tínhamos tido com a pessoa no início, que até podíamos já nos lembrar do teor da conversa e que até estávamos em janeiro e que por algum motivo a pessoa podia estar mais deprimida e que uns meses depois, no caso de um ciclo do ano, que está transformado. Mas dar ainda outros exemplos. Nós temos já algumas pessoas que chegaram a este nosso projeto, e quando digo a este nosso, replicamos-lo para os outros, porque também acontece nos outros. Chegaram a este nosso projeto algumas com ajudas técnicas. E o nosso preparador da atividade física ia perguntando, num questionário, num inquérito, ia perguntando qual era o motivo. E o motivo era o medo da queda. O que é que nós fazemos? Neste tipo de projetos tem que haver sempre uma ciência interligada. Eu defendo estes projetos quando eles estão ligados a um centro de investigação, uma universidade, a uma instituição de ensino superior, para que possamos validar aquilo que estamos a fazer. Eu acho que é um falso pensamento imaginar que as pessoas que têm mais idade ligam menos ao tempo do que aqueles que são novos, que estão no ativo. Bem, se calhar voltamos um bocadinho atrás, se calhar é por isso que eles passam a vida a correr. Ainda que nós tenhamos a certeza que as pessoas com mais idade gostam muito, muito pouco de ouvir falar sobre morte, aquilo que todos nós temos a certeza é que é algo que nos vai acontecer. E acredito eu, com toda a certeza hoje, que quanto mais idade temos, mais sensação ganhamos que temos que aproveitar melhor o tempo porque ele é menor. Portanto, querer fazer com os idosos atividades que não façam sentido para eles não é boa ideia. Claro. E por isso é que nós, por exemplo, quando falamos de atividade física, ou de exercício físico neste caso, nós aquilo que trabalhamos é a força, a resistência, o equilíbrio, o risco de queda. Reduzimos o risco de queda, aumentámos a força. E o que é que aconteceu? Nós não fazemos milagres, mas efetivamente tínhamos pessoas que chegaram de muleta ao canadiano e que hoje não a usam. Claro. Fizemos alguma intervenção, e eu não quero que me ouça, sobretudo se tiver prática clínica, que acho que eu estou aqui a anunciar algum erro. Não.
Aquilo que fizemos não foi uma intervenção clínica, foi uma intervenção de reforçar a confiança daquela pessoa, avaliando claramente, porque não nos passaria pela cabeça, só por uma questão de resultado, dizer largue lá a canadiana ou a muleta. Não é a pessoa que a larga, que a deixa, porque retomou a confiança que necessitava para andar sem ela. E, portanto, são estes ganhos que as pessoas encontram, e por isso é que agora há bocado dizia, até se nós olharmos para uns dados, e muitos dados há, mas os mais concentrados e mais condensados são os da Rutis, e se nós percebermos, e fica aqui um apelo a que todos os que possam se inscrevam, porque onde está a necessidade de trabalhar é que mais pessoas se inscrevam, mas também que as autarquias tenham aqui um papel ativo. Eu diria que todos os concelhos deviam ter pelo menos uma, nos de maior densidade, se calhar um por cada freguesia. Mas que todos pensássemos que a cada momento que estamos a fazer estas atividades, desde que elas sejam acompanhadas de uma medida de ciência, estamos a poupar no Serviço Nacional de Saúde, sim, estamos a poupar nos custos com a Segurança Social, sim, e é isto que nos deve preocupar a todos, não o envelhecimento. Eu aqui há dias ouvi alguém dizer, estamos hoje perante um problema, o envelhecimento. Mas o envelhecimento é algum problema? O envelhecimento é uma felicidade, é sinal que não morremos novos, é sinal que vivemos mais anos. Mas que há um problema associado a ele, que é o problema de financiamento. Sim. Nós temos que ter em conta que não faltam muitos anos para termos em Portugal, se nada acontecer de muito diferente, e o que pode acontecer de muito diferente, que esperamos que não aconteça, é a esperança média de vida de crescer, ou podemos vir a ter outra pandemia, quem dera que não, ou uma coisa terrível, mas se nada disso acontecer como esperamos, aquilo que vai acontecer é que daqui por não muitos anos teremos tantas pessoas reformadas, sim, sim, ou mais pessoas reformadas do que pessoas no ativo. Sim. Porque depois ainda temos a outra franja daqueles que não trabalham, nem queremos. Sim. E seria um retrocesso civilizacional se de novo as crianças tivessem que trabalhar como trabalharam os meus pais, sim, com 10 anos de idade, para suportar a vida dos que têm mais idade. E, portanto, acreditando nisso, há hoje uma hipótese, um caminho traçado. O Governo, que tem a responsabilidade de cuidar dos mais velhos de todos, mas destes que estamos a falar, tem que apoiar estes projetos. Eu costumo dizer, porque tudo tem que ter um número associado. O nosso projeto custa 52 euros por pessoa por mês. Se uma destas pessoas for institucionalizada, custa 10 vezes mais na comparticipação. Não é o custo do utente, porque o custo da pessoa vai ser muito mais que o dobro dos tais 500 euros. Os lares em Portugal custam mais que isso, 500 euros por mês. Mas se for um lar que seja subsidiado por acordo com a Segurança Social, aquilo que o Estado vai transferir para essa instituição por mês são 500 euros. Depois, às vezes, quando eu falo disto, acho que algumas pessoas podem pensar, sobretudo aqueles que têm lares que são um negócio, dizer, bem, mas se tudo isto acontecesse eu deixava de ter clientes. Vamos dizer, tenham calma. Não há no país, neste momento, vagas para toda a gente. Há velhos que cheguem para todos e tenho a certeza absoluta que todos os lares deste país, no dia de hoje, se não a grande maioria, têm uma lista de espera. Portanto, queiramos nós evitar a institucionalização, queiramos nós diminuir os custos. Sim. Nós temos que pensar que o Estado português tem um custo terrível com duas tipologias de medicamentos. Os psicotrópicos e aqueles que são gerados por doenças crónicas não transmissíveis. Sim. Lipidémias, glicémias altas e hipertensão. Sim. Às vezes atuam até um pouco em triologia. Quem tem uma tem tudo. Sim, sim. E isto deve nos colocar numa situação de que este tipo de atividade, naturalmente que uma pessoa que tem uma diabetes, não é agora o facto de ir para uma universidade sénior e passar a ter mais cuidados de saúde, mais movimento, mais atividade, não é por aí que vai deixar de ter diabetes. Passará a ter diabetes controlados. Claro. Não terá a necessidade, até porque em projetos como o nosso, eu vou dizer, quero acreditar que os outros são iguais, nós fazemos com regularidade, nós temos um enfermeiro que, com a regularidade necessária, neste caso uma vez por mês, sem obrigar ninguém, faz medições de tensão arterial, de lipidémias e de glicémias. E aquilo que também, desse ponto de vista da saúde, temos apreciado é ganhos. Claro. Ganhos. Temos hoje a maioria das pessoas com menos peso. E, portanto, é este trabalho que eu defendo que tem que ser feito por um custo muito, muito, muito insignificante à custa do que o Estado pode gastar,
e o dinheiro que seja um superávit daquilo que se vem a poupar poderia permitir o aumento das reformas, sobretudo as mais baixas, poderia manter um financiamento durante mais tempo do Serviço Nacional de Saúde e evitávamos de ter a ruptura que hoje temos e ter os custos que hoje temos com doenças que não podem ser tratadas só à custa de comprimidos. Sim. E não, as pessoas não estarem só nos lares, porque se calhar se houvesse esse envolvimento, digamos assim, talvez as pessoas que estão nos lares têm condições boas que poderiam ser melhoradas e só seriam necessárias as pessoas que estão no lar com alguma dificuldade, não é? Com alguma dificuldade e que depois até podíamos aqui ter um outro tipo de equilíbrio e até de mais interesse, que era ter lares de idosos como uma resposta de saúde, que hoje não são. É outro disparate. Levar-nos-ia a outro programa, ou a vários, porque nós aquilo que temos em Portugal são respostas sociais, que verdadeiramente o que lá tem são doentes. Mas depois não têm profissionais de saúde. Tem lá doentes sem ter profissionais de saúde. Eu relembro sempre que em Portugal, um lar de idosos que tenha até 39 utentes não é obrigado a ter enfermeiro 24 horas por dia. Isto não sei se não é uma ilegalidade, porque não está prescrito na lei, mas uma imoralidade é. Há alguém que presida uma instituição, que aceita na sua instituição pessoas que precisam de enfermagem 24 horas e que não é obrigado a tê-lo, algo aqui não está correto nem certo. Depois, por outro lado, temos pessoas, algumas delas às vezes, que vão para um lar de idosos porque os filhos estão longe, porque já começa a apresentar alguns riscos de queda sozinho em casa, já não se consegue mobilizar. Também sabemos que as estruturas das casas... O problema das nossas habitações é que elas quase sempre são feitas por quem as constrói ou compradas quando somos novos. E não pensamos que um dia vamos envelhecer. E às vezes as pessoas, quando não têm condições na casa ou porque acharam muita piada a viver isolados e agora têm alguma dificuldade até de ir comprar coisas simples, acabam, e quando os filhos estão longe, acabam por ir para um lar. E essas pessoas que não estão doentes acabam por ficar. Não há propriamente aqui um efeito de contágio, as pessoas podem estar tranquilas em relação a tudo, não é por eu me sentar ao lado de uma pessoa que tem uma demência que fique doente, que fique demente, mas ajuda se o contexto for esse. Porque depois as pessoas, como muitas carecem de muitos cuidados, os profissionais dos lares, naturalmente, têm que ter mais atenção a esse, permitindo que os que têm mais autonomia acabam por ficar mais entregues à sua própria sorte. Porque as atividades depois que são realizadas são em número menor, porque eles também são menos. Portanto, a nossa perspectiva é que nós, Associação Nacional de Gerontologia Social, aquilo que estamos a desenvolver em Portugal é não mais que uma tecnologia social. É o que estamos a desenvolver, uma tecnologia social. Aquilo que pedimos ao Estado é que a financie, mas, por outro lado, que crie uma verdadeira condição de prescrição social. Uma pessoa, quando vai ao médico e tem uma depressão, tem que ter, naturalmente, um fármaco para ganhar equilíbrio e tem que ter uma atividade que lhe é prescrita. Não pode ser, tome lá isto, que é a sua medicação, e vá para casa. Exato. Se eu quero que a pessoa não esteja num contexto de isolamento, meto-a em casa, não. Tem que arranjar uma prescrição social. Claro. E a prescrição social só pode ser desta forma, que é, eu prescrevo e vai ali para aquela universidade sénior ou centro de atividades para séniores. Não digo por obrigação, nós não podemos obrigação, mas por aconselhamento, porque também não podemos obrigar as pessoas a tomar, nem sequer a tomar medicamentos. Portanto, sabemos que há quem não o faça. Uns por falta de dinheiro, outros porque não nos apetece, e é uma opção de cada um de nós. Agora, efetivamente, aquilo que algumas vezes me deixa triste é termos encontrado o caminho e haver pessoas com muita responsabilidade que não o querem prosseguir. Portanto, parece que é mais fácil termos um problema e vivermos dele. Mesmo às vezes, quando olhamos para os debates da Assembleia da República, olhamos para eles e entendemos que a consequência das discussões não vai levar ao encontro e ao acolhimento daquilo que são as respostas. As nossas já foram entregues a diferentes governantes, nunca foram acolhidas. E eu acho que, de vez em quando, quem nos governa, com todo o respeito, até porque são eleitos democraticamente,
democraticamente, deviam estar disponíveis para quem investiga, para quem está no terreno, mas sobretudo para quem não se outorga, muito menos eu, porque sou responsável, se outorga como portador de uma solução com documentos que suportam essa solução, que tem um custo, que não é meramente supositivo, é um custo efetivo e que podia ajudar aqui, se as pessoas quiserem perceber melhor, a evitar a ruptura ou a falência do Serviço de Segurança Social como o conhecemos e, portanto, não querendo assustar ninguém, se nada for feito, algumas pessoas vão ficar sem reformas ou com reformas curtíssimas e também não querendo assustar ninguém, se nada for feito, em poucos anos teremos a falência do Serviço Nacional de Saúde. Há algo que é muito relevante e que as pessoas não têm a coragem de dizer. Entre 2001 e 2021, período que ocorreram os censos, a população portuguesa com mais de 65 anos de idade cresceu mais de 26%. 26, qualquer coisa que não me lembro agora. E, portanto, isto leva-nos a pensar que todos os dias, ou quase todos os dias, falamos de faltas de profissionais de saúde, e eles verdadeiramente existem, falamos de encerramentos de hospitais por via desta necessidade, e quase ninguém tem coragem de dizer que muitos dos utentes que sobrecarregam os serviços de urgência são provenientes de lares de idosos, onde não há cuidado, onde não há capacidade para fazer um injetável, na maioria dos casos, não se faz uma aspiração, não se faz ventilação, porque a maioria das instituições, ou uma parte, nem sequer tem profissionais que o possam fazer durante a noite. Estamos a sobrecarregar desnecessariamente o Serviço Nacional de Saúde e estamos, por outro lado, a ter um Serviço Nacional de Saúde que tenderá cada vez mais a apresentar esta falência, porque o número de pessoas cada vez com mais idade e as doenças crónicas não transmissíveis, aquilo que são as nossas patologias degenerativas, são mais típicas na idade. Eu diria que hoje vivemos muito felizes e com uma esperança média de vida a aumentar, mas como dizia no outro dia uma pessoa que admiro, nós não fomos imaginados para durar tanto tempo e não nos cuidamos preparando este tempo todo. Nós hoje temos uma condição de envelhecimento, e às vezes é preciso pensar nisso, de quem são os nossos velhos hoje. E, portanto, hoje os nossos velhos são pessoas que começaram a trabalhar com 10 anos. Quando falamos com profissionais de saúde sobre os nossos filhos ou sobre os mais pequenos, sabemos que a infância é muito importante dentro daquilo que é a construção emocional. E, portanto, se temos crianças que foram criadas sem tempo para brincar, sem tempo para criar identidade, em contexto de muita fragilidade, hoje temos pessoas que naturalmente têm destruturação óssea. Porque não é muito normal aos 8, 9, 7 anos de idade uma criança ter que suportar pesos à cabeça, como faziam, acartando lenha. Não estamos a falar de um período em que hoje vivemos, toda a gente tem um meio de transporte. O meio de transporte eram as crianças e as pessoas que eram sobrecarregadas com aquilo que era preciso trazer da horta e tudo o resto. E, portanto, hoje temos que olhar para isso. Os nossos velhos hoje são estas pessoas. Mas são também outros. São aqueles que, infelizmente, por culpa de alguém que não foi deles, foram enviados para teatros de guerra. Os que cá ficaram e perderam maridos e filhos, e que hoje vivem com esses traumas de ter perdido, neste contexto, que nada fizeram. Não foi uma decisão dos portugueses irmos para estas guerras coloniais, foi uma decisão de alguém. E, por outro lado, aqueles que foram e que não tiveram o apoio que deviam ter tido na idade de regresso. E, portanto, estes são os nossos velhos de hoje. Acredito que, quanto mais crescermos, mais exigentes serão os velhos, mais exigentes terão que ser as instituições, mas defendo sempre que cada uma das pessoas deve permanecer na sua casa até poder, mas, sobretudo, na sua comunidade. Porque depois isso também não nos podia levar a outra questão, que é sobre os lares de idosos, que eu defendo muito mais a habitação colaborativa. Eu acho que, a partir de determinada altura, os filhos deviam impulsionar os pais a que vivessem com outras pessoas da mesma idade, ainda que num regime de liberdade e cada um ter o seu espaço. Eu acho que o engraçado era que cada um fosse para um lar quando é o seu próprio pé. Eu tenho um sonho de um dia ter um lar de idosos, onde os meus utentes chegam à noite depois de namorar no seu automóvel, dormem no meu lar de idosos e de manhã, por vontade própria, vão embora para a sua vida. Isso talvez fizesse sentido. Agora, ter lares de idosos que hoje são hospitais e que não são tratados como hospitais porque são lares de idosos, não é possível no país em que vivemos. E toda a gente sabe disto. É pena que ninguém faça nada. Estamos a terminar o nosso programa e acho que foi bastante esclarecedor aquilo que trouxe e que falou dessa importância que as universidades séniores têm agregado nesta fatia, não é, da sociedade.
mas também o IPL, e muito rapidamente estamos mesmo a chegar ao fim, o IPL é um exemplo de integrar, não é, alunos dos cursos com os mais velhos, não é, esta integração com os mais novos, não é? Esta integração de gerações, isso tem sido também muito positivo, não é? Não, altamente positivo, portanto, e que agora tem crescido, primeiro com o programa que já tem tempo de maturidade suficiente, chamado 60+, e este programa, para além de ter atividades que são de educação de adultos, tem outras atividades que são de relacionamento intergeracional e que permitem que pessoas com mais idade tenham andado na escola ou não tenham habilitações superiores ou não tenham, participem nas mesmas aulas, no mesmo registro, com a mesma linguagem, com a mesma participação do que estudantes em modo formal, com a idade para serem estudantes universitários ou de ensino superior e que entraram, mas hoje vemos reforçado até isto que já era feito pelos meus colegas, que é, neste laboratório que temos em Pombal, inclusivamente temos esta cultura intergeracional, que já nos valeu um conjunto de prémios, e este ano tivemos a sorte de ter em Pombal 38 jovens de 6 nacionalidades, que vieram com os nossos idosos, e primeiro uma formação connosco, das atividades que fazemos, e depois a oportunidade de se experimentarem com os nossos 130 idosos, e que levaram agora para os seus países, para os seus cursos, para as suas universidades, se quiserem, esta boa prática que nós fazemos no Instituto Politécnico de Leiria. Muito bem, não sei se quer deixar uma mensagem lá para casa. Não, claro que quero deixar, quero deixar uma mensagem lá para casa e para os outros sítios. Portanto, para quem vive em sua casa, que procura perto de si uma universidade sénior ou um centro de atividades, porque muitas das vezes já até um desconhecimento, isto também é um repto para as autarquias fazerem mais publicidade, para as autarquias se lembrarem que nem todos os idosos têm redes sociais, às vezes faz muita publicidade, esquecem que os não têm, às vezes lembrarem-se que um papel metido na caixa de correio ainda funciona para quem não tem o resto, e que as câmaras municipais impulsionem a criação de universidades séniores, as que não têm, mas que divulguem às vezes atividades que há mais abuso, que não são integradas, mas que é uma junta de freguesia, uma associação, que tem um curso de bordados, que tem tudo o que os faça sair de casa, fazer uma atividade que gostem e partilhar a sua vida com outros, excelente. Para aqueles que estão institucionalizados, fica o repto para as instituições, que dentro das instituições façam uma coisa que é outro dos sonhos que eu tenho, que houvesse universidades séniores para pessoas institucionalizadas. Porque numa altura que todos sabemos e que está mais que dimensionado pela ciência, que esta aprendizagem ao longo da vida é o que nos mantém vivos, nós, se todos os dias aprendermos uma coisa nova, nunca ficaremos velhos. Muito obrigado, Ricardo, por esta partilha. E pela sua presença, não é? Muito obrigada. Obrigado também assim que esteve desse lado. Voltamos no próximo programa, esperamos-la aí desse lado, esperamos-la também aí desse lado. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.